Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 10, 28 de julho de 2023. Canção de Zacarias, Lucas 1, 67 a 80. E seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e suscitou para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi. Como ele falou pela boca de seus santos profetas, que existem desde o princípio do mundo, para que sejamos salvos de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para cumprir a misericórdia prometida a nossos pais e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez a nosso pai Abraão, que nos concederia que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás diante da face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar conhecimento da salvação ao seu povo pela remissão de seus pecados, pela terna misericórdia de nosso Deus, pelo qual a aurora do alto nos visitou, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e estava nos desertos até o dia de sua apresentação em Israel. Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 80. Outro hino de louvor exige nossa atenção nesses versículos. Lemos a ação de graças de Maria, a mãe de nosso Senhor. Vamos agora ler a ação de graças de Zacarias, o pai de João Batista. Ouvimos os elogios que a primeira vinda de Cristo tirou da Virgem da casa de Davi. Vamos agora ouvir o elogio que ela extrai de um pai idoso. Devemos notar, em primeiro lugar, a profunda gratidão do coração de um crente judeu na perspectiva do aparecimento do Messias. Louvor é a primeira palavra que sai da boca de Zacarias assim que seu silêncio é removido e sua língua é restaurada. Ele começa com a mesma expressão com a qual Paulo inicia várias de suas epístolas: Bendito seja o Senhor. Neste período do mundo, dificilmente podemos entender a profundidade dos sentimentos deste homem piedoso. Devemos nos imaginar na posição dele. Devemos nos imaginar vendo o cumprimento da promessa mais antiga do Antigo Testamento, a promessa de um Salvador, e contemplando o cumprimento dessa promessa perto de nossa porta. Devemos tentar perceber que visão obscura e imperfeita os homens tinham do Evangelho, antes que Cristo realmente aparecesse e as sombras e os tipos passassem. Então, talvez possamos ter alguma ideia dos sofrimentos de Zacarias quando ele clamou: Bendito seja o Senhor. Pode-se temer que os cristãos tenham concepções muito baixas e inadequadas de seus incríveis privilégios em viver sob a luz do Evangelho. Provavelmente temos uma ideia muito fraca da obscuridade e escuridão comparativas da dispensação judaica. Temos uma noção muito fraca do que uma igreja deve ter sido antes da encarnação de Cristo. Abramos os olhos à medida das nossas obrigações. Aprendemos com o exemplo de Zacarias a sermos agradecidos. Devemos notar, em segundo lugar, neste hino de louvor, quanta ênfase Zacarias dá ao cumprimento de suas promessas por Deus. Ele declara que Deus visitou e redimiu seu povo, falando disso à maneira dos profetas como algo já realizado, porque certamente acontecera. Ele passa a proclamar
o instrumento desta redenção, um louvor de salvação, um forte salvador da casa de Davi. E então ele acrescenta que tudo isso é feito como falou pela boca de seu santo profeta, para cumprir a misericórdia prometida, para lembrar sua santa aliança e o juramento que fez a nosso pai Abraão. É claro que as almas dos crentes do Antigo Testamento se alimentaram muito das promessas de Deus. Eles foram obrigados a andar pela fé, muito mais do que nós. Eles nada sabiam dos grandes fatos que conhecemos sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. Eles aguardavam a redenção como algo esperado, mas ainda não visto. E sua única garantia para sua esperança era a palavra pactuada de Deus. A fé deles pode nos envergonhar? Longe de menosprezar os crentes do Antigo Testamento, como alguns estão dispostos a fazer, devemos nos maravilhar que eles fossem tão santos quanto eram. Vamos aprender a descansar nas promessas e abraçá-las, assim como Zacarias fez. Não duvidemos de que toda a palavra de Deus sobre seu povo, com relação às coisas futuras, será cumprida com tanta certeza como toda a palavra sobre eles foi cumprida em relação às coisas passadas. Sua segurança é garantida pela promessa. O mundo, a carne e o diabo nunca prevalecerão contra nenhum crente. Sua absolvição no último dia é garantida por promessa. Eles não entrarão em condenação, mas serão apresentados imaculados diante do trono do Pai. Sua glória final é assegurada pela promessa divina. Seu Salvador virá novamente pela segunda vez, tão certo quanto veio da primeira vez, para reunir seus santos e dar-lhes uma coroa de justiça. Sejamos persuadidos dessas promessas. Vamos abraçá-los e não deixá-los ir. Eles nunca falharão. A palavra de Deus nunca é quebrada. Ele não é um homem para que minta. Temos um selo em cada promessa que Zacarias nunca viu. Temos o selo do sangue de Cristo para nos assegurar que o que Deus prometeu, Ele certamente cumprirá. Devemos notar, em terceiro lugar neste hino, que visões claras do reino de Cristo Zacarias possuía. Ele fala de ser salvo e libertado das mãos dos inimigos, como se tivesse em vista um reino temporal e um libertador temporal do poder gentio. Mas ele não para por aqui. Ele declara que o reino do Messias é o reino na qual seu povo deve servi-lo sem temor, em quantidade de justiça diante dele. Este reino, ele proclamou, estava se aproximando. Os profetas há muito predisseram que um dia seria estabelecido. No nascimento de seu filho João Batista e a aproximação de Cristo, Zacarias viu este reino próximo. O fundamento deste reino do Messias foi estabelecido pela pregação do Evangelho. A partir desse momento, o Senhor Jesus tem continuamente reunido os súditos de um mundo mau. A completa conclusão do reino é um evento ainda por vir. Os santos do Altíssimo terão um dia domínio total. A pequena pedra do reino do Evangelho ainda encherá toda a terra. Mas, seja em seu estado incompleto ou completo, os súditos do reino são sempre de um caráter. Eles servem a Deus sem temor. Eles servem a Deus em santidade e justiça. Vamos dar toda a diligência para pertencer a este reino. Por menor que pareça agora, será grande e glorioso um dia. Os homens e mulheres que serviram a Deus em santidade e justiça, um dia verão todas as coisas submetidas a eles. Todo inimigo será subjugado e reinará para sempre naquele novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Devemos notar, finalmente, que visões claras da doutrina Zacarias desfrutava.
Ele termina seu hino de louvor dirigindo-se a seu filho João Batista. Ele prediz que irá diante da face do Messias e dará conhecimento da salvação que ele está prestes a trazer. Uma salvação que é de toda de graça e misericórdia. Uma salvação da qual os principais privilégios são remissão dos pecados, luz e paz. Vamos terminar o capítulo examinando o que sabemos desses três privilégios gloriosos. Sabemos alguma coisa de perdão? Passamos das trevas para a luz? Experimentamos a paz com Deus? Afinal, estas são as realidades do cristianismo. Estas são as coisas sem as quais membros da igreja e os sacramentos não salvam a alma de ninguém. Nunca descansemos até conhecê-los experimentalmente. Misericórdia e graça os forneceram. Misericórdia e graça dará a todos os que o invocam o nome de Cristo. Nunca descansemos até que o Espírito testemunhe com nosso Espírito. Que nossos pecados foram perdoados, que passamos das trevas para a luz e que estamos realmente andando no caminho estreito, o caminho da paz de Cristo. Amém e amém. Tem continuação. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua bênção, pelo teu amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.